Pessoal, videozinho rápido aqui sobre o livro Memória Incrível. Eu fiz um vídeo anterior falando que esses dois livros aqui, eles iriam ser predominantes aqui no canal. A gente vai falar sobre outros livros, com certeza, mas eles seriam predominantes. Este aqui, principalmente porque é a formação do hábito, e esse aqui porque a gente trabalha aí supermente e tem um foco no fortalecimento aí, no treino da memória, para que a gente possa formar, né, para que a memória possa contribuir com a formação da inteligência. Só um adendo aqui, eu já falei lá naquele vídeo que a memória não é um fim em si, não é memorizar por memorizar. A memória, a nossa filosofia aqui pedagógica é que a memória ela é um dos pilares da formação da inteligência. Assim como existe percepção, imaginação, memória. Então a memória ela tem um objetivo que não é ela mesma, tá? Para não ficar naquele jargão, naquele dito decoreba aqui, é muito mal usar esse termo aí, porque acaba sendo usado para qualquer coisa que seja que soe memorização, como se a memorização ela não tivesse uma importância no processo educacional. O Dominique O'Brien, ele foi 8 vezes campeão mundial de memória, e ele, quando criança, ele não foi tido como um gênio, ele tinha dislexia, e só quando já adulto foi quando ele viu uma pessoa na televisão memorizando uma caixa de baralho, e ele ficou impressionado com aquilo e começou, né, a pesquisar como é que aquilo ali era possível. Aí foi quando ele começou a jornada dele. No livro, ele conta essa trajetória dele, ele conta como foi os primeiros passos, tudo. E é interessante que aqui é o seguinte, ó. Deixa eu só pegar um exemplo aqui. Ele pede para fazer um exercício aqui, ó, que é o exercício de pontuação de sua memória básica, né? E ele traz aqui 3 colunas, cada coluna com 10 palavras, e ele simplesmente pede para você memorizar. E ele dá o tempo aqui, dá toda a regra de como é que você vai fazer. E ele diz que faça isso, né? Pegue sua pontuação e depois que você percorrer por todo o livro, você vai lá e compara com o resultado, certo? Ele faz isso para uma lista de palavras e ele faz isso também para uma lista de números. Aqui, ó, por exemplo, ó. Também 30 números, sendo que nesse caso aqui são 3 fileiras, né? 3 linhas na horizontal com 10 números cada linha. E ele vai mostrando que o interessante é que ele vai mostrando o passo a passo que ele levou para criar os métodos de memorização que ele utiliza. Aí você pode dizer assim, mas aí isso é um método dele, isso é um método idiocrático dele aí e tal. Idiocrático, né? Gente, normalmente quem trabalha com memorização, as técnicas elas acabam sendo as mesmas, entendeu? Às vezes você vai por um caminho e descobre que o outro cara que nem te conhece, que nunca, enfim, vocês tiveram contato, eles acabam usando as mesmas técnicas, eles descobrem as mesmas técnicas. E ele chega um dado momento aqui no livro que ele reconhece isso. Ele faz, olha, eu estava usando uma técnica, eu achando que eu tinha descoberto uma técnica, mas depois eu descobri por meio de estudo que essa técnica já era usada há 2.500 anos atrás pelos gregos. E aí ele cita lá, né, o Simônides de Cio, né, que foi um poeta grego que memorizou, né, ele estava no palácio, né, e aí ele saiu. Quando ele sai, o prédio desaba, morre todo mundo e as pessoas ficaram irreconhecíveis. E esse poeta, ele tinha uma capacidade de memorizar muito grande e ele foi que fez o reconhecimento. Por quê? Porque ele memorizou onde estava localizado cada uma das pessoas lá no prédio. E aí é conhecido como método de Locke, né? Locke é de latim, né? Lembra do locativo? Tem um vocativo e locativo. Então o método de Locke é de localização. Alguns vão chamar de memória, palácio da memória, entendeu? Enfim, é você usar uma localização para que você associe aquela localização a algum conteúdo que você quer memorizar. E ele vai mostrando como é que foi isso. E ele descobriu, né, que os gregos já usavam isso. Então,
O método dele, podemos dizer que é um método também usado por outras pessoas que trabalham com memorização. E aí é interessante que ele vai... Deixa eu só pegar um negócio aqui, mostrar uma coisa aqui para vocês. Cadê? Eu acho que eu passei. Eu acho que é isso aqui, ó. Cadê? Que ele vai fazer aqui, ó. Pronto. Exercício 2, né? Ele cria 2 cenários, né? Já faz um tempo que eu li esse livro, mas eu lembro dos elementos desse livro aqui. Por quê? Porque a forma como ele faz com que o conteúdo fixe. E, em tese, ele vai pegar palavras aleatórias, como aquelas 30 palavras lá que eu tinha falado, que estava dividido em 3 colunas, cada uma com 10. Você usando uma técnica assim, que não é essa especificamente, o intuito aqui é só mostrar como a associação ela permite fazer a fixação, mas quando você usa a técnica que ele chama de método das jornadas, né? E aí você vai criando os estágios, né, as etapas da jornada de acordo com o seu objetivo. Ele ensina, ele ensina bem básico, né, uma jornada com 5 estágios apenas, uma coisa bem basicazinha. Depois ele ensina você criar uma jornada com 10 estágios, mas normalmente ele trabalha com 52 estágios, que é o que ele mais trabalha, é o que mais que ele compete, são os baralhos, as cartas de baralhos. Então ele acaba tendo jornadas com 52 estágios. Ele tem 100 jornadas, ele criou 100 jornadas. E dessas 100 jornadas, 20 são aquelas que ele mais usa. Então, assim, a técnica existe, ele vai ensinar as técnicas, mas existe um trabalho que você precisa fazer, e esse trabalho ele exige um pouquinho de dedicação diária, entendeu? Por isso que é bom formar um hábito disso, você estudar todos os dias um pouquinho, 20 minutinhos, 30 minutinhos, não precisa ser muita coisa, criando aí as suas jornadas, criando os estágios, né, a quantidade de estágios e etc. Porque quando você cria isso aí e forma, aí você consegue memorizar qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, só para vocês, né, eu vou ler aqui para vocês. Cenário 1. Imagine segurando uma bola de futebol nas mãos. Então você vai lá imaginar. Imagine que ela tem cheiro de laranjas recém-espremidas. Dedique-se alguns instantes para materializar esses 2 pensamentos em sua mente. Que pensamentos? O pensamento da bola de futebol e o pensamento da laranja espremida, né? O cheiro da laranja espremidas. Aí dedique-se alguns instantes para esses 2 pensamentos. Agora imagine que a bola de futebol possui uma textura de geleia. Está fazendo tic-tac como um relógio e tem sabor de chocolate. Aí, olha só, isso aqui é que é a chave. Ó. Não tenha pressa. Concentre-se na imagem por 5 minutos, no mínimo, tornando-a mais viva possível. Se sua mente vagar, traga de volta a primeira sensação de segurar a bola de futebol. É aqui que muita gente se perde. Por quê? Porque você diz, às vezes é muito comum você ouvir gente dizer assim, não, mas eu não tenho uma capacidade boa de imaginação, eu não sou bom em imaginar, eu não consigo imaginar e etc e tal. Porém, isso é treinável, você pode treinar. Ele está falando aqui que é no mínimo 5 minutos, aí o cara fala, poxa, qualquer coisa que eu memorizar, eu vou ter que gastar 5 minutos. Não, gente, isso aqui é o treino inicial. Quando você praticar isso daqui, você vai usar as jornadas, você vai usar as imagens, você vai usar os estágios de forma muito rápida, quase que instantânea. Quando ele participa lá dos campeonatos de memória, de cartas de baralhos, ele tem 1 segundo para memorizar cada carta. Então imagina ele, se ele fosse usar 5 minutos para memorizar. Isso não existe. Depois que você memoriza a estrutura, fica bem mais fácil de você memorizar depois. Você vai só conectando as imagens assim, automaticamente a sua mente vai criando os links, pode ficar tranquilo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ó, detalhe, tá? Nesse primeiro cenário aqui, primeira coisa ele está usando os 5 sentidos. Imagine a bola, né? Ou seja, visão. Ela cheira como laranjas espremidas, olfato. Ela tem textura de geleia, tato. Faz tic-tac como um relógio,
audição. Tem gosto de chocolate, paladar. Percebe que ele usou os 5 sentidos? Por isso que ele pede para você ficar ali pensando, imaginando. Se vocês começarem a imaginar usando os 5 sentidos, vai ficando mais fácil. O que ele estava querendo memorizar com esse cenário aqui? Bola, laranja, relógio, geleia, no caso geleia, relógio e chocolate. Você criou uma historinha para memorizar essas 5 palavras. É incrível, gente. O segundo cenário aqui, ó, ele pede para memorizar um elefante amarelo com manchas rosas. Um elefante amarelo com manchas rosas. O cara faz, poxa, que estranho. O elefante, ele mia como um gato. Ele tem gosto de gengibre e possui textura de urtiga e aroma de grãos de café. Ou seja, cor. Cor é o quê? Cor é visão. Aí ele tem o quê? Ele mia como um gato. Miar é o quê? Audição. Gosto de gengibre, paladar. Textura de urtiga é o quê? Tato. Grãos de café, cheiro, aroma de grãos de café é o quê? Olfato. Você percebe que a ordem dos sentidos não importa. O que importa é que a história ela vai ter um significado, mesmo que sejam significados absurdos, mas o ideal é que esses significados eles estejam dentro de uma lógica e você vai ali, ó, criando a história, narrando a história. Você vai memorizar o que é que você memorizou aqui, ó. Um elefante, mia como um gato. Então, gato tem gosto de gengibre, eu sei, gengibre tem textura de urtiga, ou seja, a palavra poderia ser urtiga ali, certamente urtiga, e cheira de aroma de grãos de café. Café é o que? Sabor. Então você vê que, no caso sabor não, perdão, é aroma, é cheiro, olfato, perdão, olfato. Então você vê que ele usou os 5 sentidos e as palavras seriam essas para memorizar. Se vocês prestarem atenção nessa fala aqui e vocês começarem a fazer o que ele falou aqui, ó, sem pressa, não tenha pressa, concentre-se na imagem por no mínimo 5 minutos, vocês vão ver que vocês vão memorizar essas 5 palavras e vocês vão associar com outras que vocês criarem aí na casa de vocês e vocês vão memorizar. Então, gente, coloca aqui no comentário, pode mandar também por e-mail, fala aí, entre em contato com a gente se vocês têm interesse em conteúdo desse tipo aqui, para que a gente continue produzindo mais. E aí a gente vai crescendo junto aí na habilidade de memorização.